pelo nosso documento de controle, e deixa eu compartilhar a tela com vocês. Tá aqui. Então, nosso documento controle está aqui, a previsão para hoje, já indo para o final da nossa formação, eu tinha previsto algumas estratégias para além do Google e falar um pouquinho sobre acessibilidade em conteúdo. Eu já comecei a tratar disso com vocês superficialmente já no encontro passado, apresentando o Web Captioner para vocês. Então, e aí a Juline bota ali mais um complemento aqui, enviar os links dos vídeos eu já mandei, vocês já estão com eles lá no YouTube, e colocar legenda, já conversamos na aula passada a respeito da configuração para inclusão do pacote do português para que o Google, para que o Meet faça a legendagem, fazendo o reconhecimento de voz para transcrever para texto na língua portuguesa Brasil, no português Brasil. Mas isso é uma configuração que está lá dentro da parte administrativa, que muito provavelmente vocês não tenham acesso, parte de legenda. Então a sugestão é que vocês usem o Web Captioner, que eu mostrei na aula passada, que é espetacular. E compartilhamento de tela com quadro branco para explicar o conteúdo. Vamos começar por aqui, então. Tem duas formas para vocês fazerem isso, na verdade, três. Eu tenho instalado aqui no meu computador uma mesinha digitalizadora, que neste momento foi abduzida pela Manuela, ela está desenhando no outro computador. Mas aí aquelas mesinhas digitalizadoras com caneta, que é como se tu estivesse desenhando numa folha de papel. Tem, não sei se vocês conhecem, né? Mas tem de vários preços, tem umas mais baratas, o que varia um pouco é a precisão da caneta, mas ela é uma ferramenta bastante útil. Mas tu podes simular aquelas mesas digitalizadoras em aplicativos no próprio computador. E aí tu vais desenhar com o mouse, ou com o touchpad do notebook. Então, vou mostrar para vocês as duas opções, tá? A primeira seria usar este cara aqui, deixa eu tirar. Todos vocês usam Windows, tem alguém que não usa Windows? Que usa Linux ou alguma outra, ou Mac? Né? Não? É Windows todo mundo? Vou considerar que seja Windows, tá? Bom, eu vou descompartilhar a minha tela para compartilhar uma outra coisa aqui, que se chama Whiteboard. Whiteboard é um aplicativo do Windows, vem instalado no Windows, que é para justamente fazer o que vocês tinham me perguntado. Só que o Whiteboard, ele trabalha integrado com mesa digitalizadora, com essas da caneta. Se vocês têm a mesinha digitalizadora, infelizmente a minha está no outro computador, eu não vou poder demonstrar, mas eu vou mostrar o software para vocês. Eu vou compartilhar de novo a minha segunda tela, mostrando a tela inteira, para vocês saberem onde é que abre o aplicativo e a cara dele. Deve estar abrindo aí para vocês. Eu tenho o Windows 10, tá? E no meu Windows, ó, eu estou com a segunda tela aberta. Aqui, estão vendo? Isso aqui aparece em todo o Windows. Espaço de trabalho do Windows Ink, que é um aplicativo que interage com as canetas. Se tu abre ele, aparece esse cara aqui, ó. E aqui com o mouse ele não funciona, mas aí tu tens
As canetas, várias aqui, pincel atômico, régua, ó, para tu desenhar no esquadro, tu podes desenhar com transferidor, tu vai ter linhas retas, dá para fazer um bocado de coisas nele. Só que ele só interage até onde eu saiba, eu só consigo ele fazer funcionar se eu tiver a mesinha digitalizadora instalada junto, tá? Mas é uma opção, para quem tem ou se quiser comprar, ajuda bastante, porque é intuitivo, tu fazer os movimentos de escrita com a canetinha em cima da mesa é como se tu estivesse escrevendo num papel, facilita muito para tu, por exemplo, demonstrar fórmula, querer fazer um apontamento, tu pode colar uma imagem no fundo dessa tela e tu fazer apontamentos em cima com a caneta, mostrando coisas, por exemplo, um mapa, e aí tu pode mostrar coisas no mapa apontando e rabiscando em cima, coisas do tipo. Esta é uma opção, mas depende de tu teres a mesinha digitalizadora, com a canetinha. A outra opção, isso aqui é o meu drive, o drive que eu tenho da minha conta do Gmail. Aqui está a pasta com o documento que eu estou compartilhando com vocês. E aqui no Drive, tanto no Drive quanto no Gmail. Deixa eu abrir um Gmail aqui. Vou mostrar 2 acessos. Deixa eu ver se aparece também. Deixa eu abrir. Então, vamos ver. Bom, enquanto abre o Gmail, vou mostrando aqui, ó. Vejam só, eu tenho esta barrinha, estão vendo essa barrinha aqui bem à direita? Aqui, ó, eu tenho agenda, eu tenho o Keep, que é um softwarezinho de anotações, e eu tenho um outro softwarezinho do Google que me marca tarefas, lista de tarefas para eu não esquecer, tá? Se eu abrir o Keep, ele vai abrir, maximizar essa barra lateral e abre as ferramentas para anotações, tá? E aí eu posso criar uma nota. Mas se eu clicar aqui em cima, ó, quando eu abro o Keep, aqui tem algumas opções, tem o criar uma nota nova. Aqui eu posso pesquisar as notas que eu já tenha criado. Eu fecho a barrinha lá, volta, aqui em cima, vou abrir de volta, ó. E aqui ela maximiza a janela. Se eu maximizar a janela, ele vai abrir o espaço do aplicativo Keep, tá? E aí eu tenho mais opções. E aí a opção que nos interessa nesse caso é criar uma nota com desenho, que é esta opção aqui do pincelzinho, ó. Então, esta seria uma possibilidade de eu fazer demonstrações para os meus alunos. Estou desenhando com o meu touchpad. Ó. E ele tem uma precisão legal, ele responde bem e rápido ao mouse, tá? Olha, eu tenho um mousezinho e posso operar com o mouse, tanto com o mouse, e ele é sensível à pressão, estão vendo? Que é interessante. Dá para, assim, ó, ele dá uma sensação de controle mesmo. Então, eu posso fazer demonstrações tanto pelo mouse quanto pelo touchpad do notebook, usando o Keep. E aí, se tu tiveres um pouquinho de destreza, tu vai fazer tuas formuletas, vai escrever lá o que for, né? Consegue fazer as tuas demonstrações. Esta é uma opção, tá? Tu podes acessar o Keep lá pela barra de endereços, escreve Keep com K
2esip.google.com, vai abrir essa tela principal, olha aqui, ó, e aí fica tipo um arquivinho com as minhas notas, salvo, que eu posso gerar imagem e compartilhar depois, inclusive, tá? Esta é uma opção. Se eu fechar, ele vai criando as minhas notinhas, vai fazendo meus quadrinhos aqui, meus cards, com as notas, que eu posso entrar depois e editar, ou posso deixar elas armazenadas. Esta é uma opção, tá? Posso organizar elas de várias formas aqui dentro. Então, esta é uma opção. Software Keep do Google. É keep.google.com. A outra opção é um outro software chamado... Deixa eu só ver se acessa... Ih, não abriu. É um outro software... Ah, agora sim, olha aqui, ó. Ah, vai abrir de novo. Mas, enfim, ali no Gmail... Vamos ver se ele abre rápido. Aqui no Gmail vai aparecer a mesma barrinha lateral aqui do lado direito no Gmail, porque é bem mais prático a gente acessar pelo Gmail, porque o Gmail a gente está usando toda hora. Vai aparecer essa mesma barrinha lateral que tem no Drive, porque o Google criou esse padrão de oferecer essa barrinha lateral com esses 3 aplicativos aqui, e tu pode instalar complementos colocando outros aplicativos que tu acessa com mais frequência nessa barrinha lateral. Minha rede não está muito boa hoje aqui. Então, tu poderias escolher, ó, vários plugins e outros aplicativos para tu colocares na barrinha lateral de acesso rápido, tá? Mas já vem esses 3 por padrão, que é a agenda, o Keep e o tarefas do Google. E ele aparece, poxa, aqui. Ó, carregou aqui, ó, tá vendo? O meu agenda, o meu Keep, ele tá meio esmaecido porque a minha rede tá bem ruinzinha. Não sei o que houve. Minha agenda, o meu Keep e o meu tarefas ali do lado, tá? Então, tu vais encontrar esse conjunto aqui facilmente, tu podes acessar por dentro dos aplicativos do Google, ou tu pode acessar direto pela barra de endereços, keep.google.com. Aí tu vais lá criar nota através de desenho, e aí tu vais poder desenhar como se estivesse desenhando uma folha de papel. Esta é uma opção. Segunda opção, o aplicativo chamado Jamboard, que tu acessa pelo botãozinho de acesso de apps do Google. O Jamboard tu vai encontrar aqui para baixo. É esse cara aqui, ó. Se chama com J aqui, o Jamboard, e ele tem uma iconografia que parece um J mesmo, aqui um símbolozinho. Tu clica nele e ele é ele é um quadro branco. Tá? Esse é quadro branco de verdade. Tá? Eu vou deletar um aqui que eu estava brincando mais cedo, tá? Para ficar a tela em branco. Ele começa desse jeito aqui, ó, o Jamboard, e tu cria através do botão mais. Tu vais poder criar várias telas em branco para desenhar. Muito similar ao recurso que a gente tem lá no Keep, criando as notas por desenho. Ó, tenho a minha caneta, inclusive eu tenho estilos diferentes de caneta, pincel, cores diferentes. Tá bem? Ó, aí eu tenho a minha borracha, bem padrão, um quadro branco. Eu posso colocar uma nota autoadesiva para, sei lá, qualquer coisa para chamar atenção, que vai ficar num canto da minha tela branca. Ó, posso chamar alguma imagem do Drive ou fazer um upload de alguma imagem aqui para dentro, muito parecido com
o incluir documento lá do Classroom, é o mesmo padrão. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui que seja útil. Vamos ver aqui. Não. Bom, não tinha preparado nada especificamente para fazer a demonstração em relação a isso, mas tendo uma imagem, a gente pode fazer o upload de imagem para cá, tu acessa o teu drive, acessa o disco rígido do teu computador e sobe, e aí tu vais poder, assim como lá no Keep, fazer a interação com uma imagem de fundo, um mapa ou qualquer elemento gráfico que tu queira mostrar, com a possibilidade de fazer destaque através das ferramentas de desenho. Certo? Alguma consideração em relação a isso? Não? Acho que era isso, né? A demanda. Então tem 3 opções. O Jamboard, jamboard.google.com, o keep.google.com e o whiteboard do Windows, aí precisa a mesa digitalizadora. Agora vamos para as demandas lá da Mara. A Mara tinha me perguntado, vamos ver, já não me recordo mais. Deixa eu passar as demandas da Mara lá para o nosso documento e a gente trabalha a partir lá da nossa base. Eita, passei demais aqui. Fora isso, pessoal, eu não vi o chat aqui, tem 14 mensagens, não vi se tem alguma pergunta aqui. Deixa eu ver se vai aparecer alguma coisa específica aqui para a gente poder trabalhar também. Juline, aproveita o embalo enquanto eu estou copiando ali vê se tem alguma pergunta específica aí para nós no chat. E aí tu podes me apontar alguma demanda específica aí nesse meio tempo. Deixa eu só copiar de lá para cá para fazer. Como eu estava no celular e troquei, agora não temos pergunta nenhuma. Tá. Só aparecem 3 mensagens da última 19h10. Depois das 19h10, quando a gente começou, não veio nada. Não, 19... tinha... Boa noite. Deixa eu só conferir aqui, mas vocês, colegas que estão aí, se tiverem alguma questão, podem ou abrir o áudio e me fazer a pergunta ou colocar no chat ali. Vou tirar as 3 daqui e passar para cá para facilitar a nossa conversa. Aqui. Primeiro, então, embaralhar as questões. Realmente isso eu não tinha mostrado para vocês. Uma questão interessante. Então, o que a Mara perguntou? Quando embaralho as questões, como criar sessões para não embaralhar algumas questões da prova? Fixar nome ou vídeo? Vamos ver se eu entendi, Mara. Tu queres que algumas questões se mantenham na mesma posição da prova, ou tu queres criar grupos para que elas se embaralhem nos grupos? Me ajuda a entender, por favor. Enquanto isso, entendeu a minha contra-pergunta? Né? Não sei se ficou claro. Não estou escutando. Tu está com o áudio fechado, tens que abrir teu áudio, Mara. Está aberto. Enquanto isso, agora sim, foi. Tá. A pergunta é, eu quero fixar como primeira pergunta o nome do aluno. Daí, quando eu embaralho as questões, ela fica lá no final ou lá no meio, enfim. Tá, essa entendi. É a pergunta. Tá, boa pergunta, porque essa eu não tenho resposta pronta. Eu vou ter que testar com vocês agora. Vamos ver. Mas isso é possível de fazer ou não? Agora eu vou tentar descobrir contigo. Com vocês, na verdade. Nunca tive essa demanda, mas existindo a demanda, a gente dá uma investigada aqui para ver se a gente consegue resolver. Tá. Vamos fazer juntos aqui, ó. A primeira questão que tu colocas é o nome do aluno. Mas me pergunta, uma dúvida, por que tu queres colocar o nome do aluno aqui? Eu coloco para me identificar de quem é o trabalho que eu vou receber. Tá, mas é que o trabalho, então, isso não precisa, porque o trabalho do aluno, por exemplo, se eu posto isso aqui como uma atividade,
ela é jogada direto para o aluno, e o aluno, ao fazer o seu login, automaticamente o sistema pega a informação de quem está te entregando de volta. Então, tu não precisa colocar o nome do aluno como... Mas aqueles que eu mando no WhatsApp, é que nem todos têm acesso à plataforma. Ah, então vamos fazer diferente. Entendi. Tá. Tá, se tu... Aí sim, nesse caso... Que daí eu mando o link para eles com o formulário. Entendi. Tá. Aí tem um problema, realmente. Vamos ver aqui se a gente consegue controlar isso. Tá. Embaralhar a ordem das perguntas ou não. Mostrar barra de progresso. Tá. Toda vez que alguém entrar, as perguntas vão ser embaralhadas se isso aqui tiver marcado, né? É isso, né? E aí, se tiver lá a identificação do aluno, obviamente, isto vai ser embaralhado junto. Deixa eu pensar numa estratégia junto contigo. Tá. Deixa eu simular aqui um... Tá, mas tem o seguinte também, outra possibilidade. Se tu marcar que o sistema vai embaralhar as perguntas, vamos pensar juntos, tá? Se tu marca, beleza, ele vai embaralhar as questões, mas se tu limitar as respostas a usuários logados, o sistema pega o login do usuário, aí tu não precisa solicitar a identificação do aluno. Aí tu foge pela tangente daquele problema. É uma opção, talvez. Poderíamos resolver o problema por aí. Essa seria uma saída, talvez não seja a melhor, mas tu pedes para embaralhar, não coloca uma pergunta, seria a identificação do usuário, uma caixa de texto, como se fosse uma questão do formulário, e aí automaticamente o sistema pega o login do usuário quando ele for acessar o formulário, e aí ele te manda a informação através do login de quem respondeu. Aí tu não precisa pedir a identificação do aluno. Tá? Isso seria uma possibilidade. Agora, não sendo isto, vamos tentar simular alguma coisa aqui para eu tentar resolver contigo. Nome do aluno. Aí isso aqui seria um campo de texto, né? Vai me ajudando aí, Mara, tá? Uma resposta curta. Aqui o aluno preencheria o seu nome. É isso? E aí a gente faz as questões abaixo disso. É assim? Mara? Sim, é isso. Tá. Questão... Tá. Eu vou criar aqui questões aqui só para a gente ver se a gente simula alguma coisa aqui. Questão 1. Questão 2. Questão 3. Vamos ver o que a gente vai ter de controle aqui. Questão 4. Pronto, com 4 questões a gente já consegue brincar. 4 questões. 4. Vamos ver. Ordenar as opções aleatoriamente. Não é nada que nos dê controle sobre o embaralhamento de questões. Ir para a sessão com base na resposta. Descrição da questão. Ir para a sessão com base na resposta. Tá. A gente pode
criar sessões dentro do nosso questionário, e tu vai dividindo ele, e conforme a resposta vai para algum local específico ou para outro formulário, alguma coisa nesse sentido. Tá. Bem, aqui está montado o formulário. Para a gente visualizar, clicamos aqui. O nome do aluno foi para a segunda posição. Tá, é um pepino mesmo. Vamos ver, saio daqui e entro de novo. Tum. Nome do aluno como segunda opção. Tá, esse é o caso. Puxa vida, ô Mara, tu me pegou nessa, Mara. Colegas, vamos pedir ajuda aos universitários. Realmente, assim, ó, as estratégias, eu fugiria desse problema solicitando login para que o cara pudesse responder o questionário, tá? Se eu fizer isso, o cara tem que estar conectado como usuário do Google, e aí o formulário te manda essa informação junto com a resposta. Ele vai te dizer quem foi que respondeu. Logo, tu não precisa colocar o campinho de preenchimento como uma questão lá, o nome do aluno, o aluno vai ter que responder como se estivesse respondendo uma questão do formulário. Tá? Posso investigar mais, mas eu acho que isso já resolveria o teu problema. Sim ou não? Seria uma saída viável? Sim. Tá. Beleza. Acho que é isso, né, Mara? Tem um colega meu da UFPEL, que ele é engenheiro da computação, das ciências de dados e da informática. Ele diz assim, ó, existe o caminho ideal e existe o caminho feliz, ele chama de caminho feliz. O caminho feliz é o caminho que resolve o nosso problema sem ser o caminho mais bem elaborado tecnicamente, às vezes até por desconhecimento técnico para solucionar o problema integralmente de acordo com o que a gente desejaria que o software nos desse de recurso para resolver o problema. Não sei se o Google Formulário, não sei mesmo, se o Google Formulário nos dá essa possibilidade de ter um campo de identificação, né, só que o Google Formulário ele trabalha com isso. Cada coisa que tu colocares ali, ele é uma questão, ele encara como uma questão. Se tu colocares ali para o aluno preencher o nome dele, ele está encarando aquilo ali como resposta a uma questão da atividade, que não é o caso, e não tem um cabeçalho de identificação, tá? De tu criar um cabeçalho de identificação aqui, até a segunda ordem. O nome do aluno ele entra como uma questão do formulário, né? Esse é o X da questão. Tu vais conseguir ter só uma descrição, né, o nome do formulário, uma descrição do formulário, e não tem um campo específico que permita que tu controle isso, né? Tu vais conseguir adicionar seções e separar o teu formulário por agrupamentos específicos, mas da mesma forma, mesmo separando em seções, tudo que tiver dentro das seções é encarado pelo sistema como questões que o aluno vai responder, tá? Então, vou investigar, não tive tempo de me aprofundar nessa questão, mas eu fico com o desafio de dar uma olhada com mais cuidado. A saída imediata é marcar esta opção aqui de limitar a uma resposta, e os participantes precisam fazer login para preencher as informações e responder o questionário. Sendo assim, o sistema pega as informações do usuário pelo login que ele fez. E aí tu não precisa solicitar isso como um item dentro do formulário. Tá? Espero que resolva
a emergência. E daí depois eu posso dar uma olhada com mais calma e retorno com uma informação mais segura sobre alguma outra possibilidade. Tá? Diga. Raimundo. E se ela colocar como uma resposta curta mesmo e botar 0 pontos, não computa, né? Dá para ser 0 pontos? Não, se tu não adicionar pontuação, ele ainda funciona como um elemento do formulário, porque eu não coloquei pontuação nenhuma aqui no meu exemplo, né? Uhum. E ainda Poderia assim ficar ele... como questão fixa ali? Hã? Poderia ficar como questão fixa, se ela quiser embaralhar. A gente pode ter a finalidade que ela perguntou também. Resposta obrigatória, eu não encontro a opção de fixar ela dentro de uma posição específica aqui, porque assim, ó, nenhuma das opções aqui eu dei pontos. Realmente, assim, ó, é desconhecimento meu, não sei. Me proponho a investigar. Se vocês descobrirem uma saída, me informem, porque aí é uma novidade para mim, que eu nunca passei por esse problema, e aí é uma descoberta conjunta, coletiva aqui. Mas assim, ó, o que eu vi aqui, ó, não tem pontuação, todos estão com 0 pontos. Eu não fiz nenhuma das configurações aquelas de peso, ó, de marcar a opção correta, não fiz, estou fazendo agora, e marcar o valor de pontos. Né, não fiz nada disso. Logo, me parece, não dá para afirmar conclusivamente, mas me parece que isso não seria um fator que influenciaria o embaralhamento. Tenho que investigar qual é a lógica que ele usa para embaralhar, que é algoritmo, o que ele usa como peso para fazer essa mistura de posição de questões. Mas a única coisa que eu consigo sugerir é a opção que eu dei. Né? Faz o aluno logar, não põe a identificação e o sistema faz isso. Ó, entrou a questão o nome do aluno como segunda opção ali. Tá? Só para vocês entenderem aqui o que a Mara falou também, não sei se vocês tinham percebido, é que assim, a gente pode criar sessões. O que são as sessões no formulário? Isso eu não tinha falado. As sessões são como se tu tivesse etapas de preenchimento do formulário. Tu preenche um conjunto de questões e depois tu passa para mais outro conjunto de questões. Então, tu tem sessão 1, sessão 2, sessão 3, e aí tu divide em quantas sessões forem os agrupamentos de questões que tu quiseres. Isso são as sessões do formulário. Vou deletar a sessão. Aqui eu tinha adicionado uma sessão, vou deletar a sessão. Se tu não tiver sessões, o teu formulário ele fica com todas as respostas na íntegra a serem respondidas na mesma sequência. Se tu dividir em sessões, tu vais poder agrupar as questões em partes específicas dentro dessa sequência, que é o encadeamento da sessão 1 com sessão 2, com sessão 3, com sessão N. Tá? Buenas. Não tendo solução, que nem diz minha avó, solucionado está. Tá? Pode ser que tenha a solução, eu investigo depois, como eu disse, e aí eu trago alguma saída. Se vocês descobrirem algum caminho, me deixem saber que vocês descobriram um caminho alternativo ou descobriram, de fato, como é que se controla o embaralhamento, porque essa informação não vou conseguir dar agora para vocês. Tá bem? Vamos dividir as descobertas. Me coloco na posição de aluno também, se vocês tiverem alguma coisa para me ensinar, para me mostrar, me deixem conhecer junto com vocês, tá? Pode ser? Sim? Não? Cambiou? Sim! Tá, obrigado. Porra, difícil eu ter uma resposta de vocês, hein? Então vamos lá. Segunda questão, não era aqui que eu queria ver. Segunda questão é Meet Attendance. Todo mundo sabe o que é o Meet Attendance? Todo mundo usa? Não. Sim ou não? Eu não uso, a Mara usa. Mara, explica pra gente, Mara. É fazer a chamada, não é?
É fazer a chamada, isso. Tá. Me conta como é que funciona. Conta para os colegas. Como é que tu Não, ele executa? ele tem ali, é um aplicativo que tem aí no próprio Google, que tu instala ele, e daí, na hora da aula, tu pode só clicar ali e ele faz a chamada de quem está presente. Só que Tá. aí ele envia para o Drive, eu acho, não sei porque eu não consegui acessar. Eu acho que a Juline já usou, a Juline nos explica aí. Conta aí, Juliana. Sim, eu pego, marco ele, né? Posso compartilhar minha tela? Claro, eu ia fazer o seguinte, eu ia abrir uma segunda tela para poder mostrar para vocês. Depois, tu mostra que daí depois eu vou mostrar para o resto da galera como é que se coloca plugins e extensões, tá? Para eles Tá. saberem aonde está isso que tu vai mostrar para a galera, tá? É só compartilhar a tua tela e eu interrompo a minha aqui. Pronto. Estão vendo a minha tela, pessoal? Tá carregando. Pronto? Manda brasa. Tá. Então, assim, ó, eu venho no chat das pessoas, no caso, porque eu já baixei essa extensão aqui, tá? É uma extensão que a gente baixa, então, na... Bom, o professor vai mostrar. E aí eu venho aqui, quando eu baixo o Attendance, ele vai aparecer esse ícone aqui, tá? Eu vou clicar nessa primeira abinha, a segunda eu não sei o que é, tá? Mas eu clico nessa primeira aqui, para ela girar o documento do Attendance e clico aqui. No que eu clicar aqui, ela vai abrir uma nova aba com o nome de todos que estão presentes. Né? No caso, às 19h27, aqui são as pessoas presentes no... Tá, ele gerou uma planilha Google, e isso está no Google Docs daquela conta que tu tá usando para fazer teu Meet, viu, Mara? Ele gera no Drive. Tu vais acessar tanto pelo Drive quanto pelo Google Docs. Se tu for pelo Google Docs, tu vais ver essa planilha disponível para tu abrires também. Mas, na verdade, tu vai ter duas possibilidades de entrada para acessar a mesma informação. Tá. Prof. Juline, obrigado. De nada. E obrigado para a Mara também, por mostrarem essa possibilidade de uso. Então, deixa eu completar a informação agora. Vou colocar a minha tela. Jonata Costa está entrando. Juline, tu acabou de gerar a presença sem a Jonata. Jonata vai ganhar falta na aula hoje. Jonathan? Jonathan? O Jonathan, já achando que era Jonata. Porra, desculpa, Jonathan. Vamos dar falta para ele hoje, então. Já gerou a presença, o Jonathan entrou depois, está com falta. Não recebe certificado. Isso aí. Eu vou compartilhar a minha tela. Eu vou compartilhar minha tela. Tá? E, pessoal, não, deixa eu compartilhar pelo outro lado lá. Aqui vai dar um probleminha. Vamos de novo. Aqui. Tu tens os teus softwares do pacote Google, todos, e existem vários desenvolvedores de extensões, de plugins, para te dar mais recursos para além dos recursos padrão que estão incorporados no teu software Google, tá? Então, o Meet, o que o Meet tem? O Meet tem um chat, tem uma lista com as pessoas do chat naquele momento, ele permite que tu compartilhe a tua tela, ele tem algumas possibilidades de configuração do próprio Meet, tem como ativar a legenda, tá? E essas são as informações, são os recursos oferecidos pelo software nativo, são os recursos nativos do Google. Agora, se tu quiseres incrementar as possibilidades com outras ferramentas daquele software, tu tens
uma infinidade de outros plugins, de extensões que aumentam as possibilidades de uso daquele software, que tu tens acesso através do Chrome Store, uma loja de aplicativos do Google, específico para extensões do teu navegador. Então, essa extensão, ela não é uma extensão do Meet, ela é uma extensão do Chrome, do navegador, que estende as possibilidades de uso das ferramentas que tu acessa pelo navegador. Tá? Estão vendo aqui a minha tela? Aqui eu abri uma abinha, estão vendo? Aqui eu tenho mais ferramentas e extensões. Professor, não apareceu ali a parte do... Ele apareceu? Não aparece teu mouse ali mostrando os 3 pontos. Ah, mas apareceu a tela agora que eu abri? Apareceu. Tá, mas enfim, deixa eu recompartilhar então para pegar a tela inteira ao invés de pegar só a janela. Me desculpa, pessoal. Vamos de novo. Eu vou refazer o processo ali. Tela inteira, minha segunda tela, e eu vou de novo. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês que eu tenho algumas extensões. Olha aqui, ó. Agora apareceu? Lá nos 3 pontinhos, lá em cima, lá, ó. Na barra, ao lado da barra de endereço do navegador. Apareceu? Pode botar agora que começou. Agora. Apareceu? Menuzinho aqui em cima? Tá aparecendo ou não? Parece? Tá. Então, aqui em cima, eu tenho algumas opções que são do navegador, tá? E aqui em mais ferramentas, eu tenho as minhas extensões, aqui, minhas extensões. Essas são as extensões que estão instaladas no meu Chrome, que estendem as ferramentas do Google que eu acesso pelo Chrome, vai me dar novas possibilidades. Então, eu tenho algumas coisas que funcionam, e aí depende de qual ferramenta do Google que tu vai acessar. Então, as extensões, elas são específicas para fazer a incorporação de coisas específicas em softwares específicos. Por exemplo, este aqui, que é o Google Meet Grid View, ele só funciona quando eu acesso o Google Meet. Não funciona para absolutamente nenhum outro software do Google. O Google Meet Plus, a mesma coisa. Google Meet Grid View ICE, Google Meet Attendees e Background Breakout Room. O que é o Breakout Room? É interessante, assim, ó, quando a gente está numa videoconferência como a gente está, mas eu quero fazer uma sala fechada para discutir alguma coisa, não com o grupo todo, só com alguns de vocês, este aplicativo aqui me permite criar uma subsala dentro da videoconferência que eu estou. E eu posso convidar alguns de vocês para fazer alguma discussão em paralelo e depois a gente voltar para a sala principal. Quando que isso é útil? Por exemplo, numa defesa de um trabalho que eu tenho banca e eu quero discutir com os integrantes da banca o trabalho do meu aluno sem o aluno participar da discussão. Então, eu chamo os integrantes da banca para uma sala breakout, discuto com eles em off e depois a gente volta para a videoconferência principal para apresentar a deliberação que a gente fez em sala fechada. Isso é muito comum em banca de defesa de especialização, banca de defesa de TCC, só que no ambiente presencial a gente faz isso, né? A gente faz a defesa e pede para o aluno, às vezes, né? Na especialização, no mestrado isso é comum, no doutorado, tu pede para os alunos e seus convidados saírem da sala para que a banca delibere sobre o trabalho dele. Depois que tu deliberou com a banca, tu chama todo mundo de volta e anuncia a nota, o resultado da avaliação. É possível fazer isso com esse plugin aqui, o Meet Attendee e Breakout Room, tá? O
que mais que eu tenho aqui? Por exemplo, esse aqui é só para o Google Drive, ó. Eu tenho um plugin que dispara o meu Google Drive direto pelo Chrome. Um outro plugin que me permite baixar alguns arquivos, caso eu não tenha aquele software que eu falei no encontro passado, de tu fazer a sincronização com uma pasta local no teu computador, eu poderia, pelo Google Chrome, baixar um arquivo e fazer ele ficar disponível offline. Ele faz uma sincronização e me permite baixar alguma coisa para acesso quando eu não estivesse conectado com a internet. Que mais? Bom, então, aqui eu tenho as extensões instaladas no meu computador. Agora, no meu Google Chrome. Agora, se eu quiser instalar extensões novas, como é que eu posso fazer isto? Se eu quiser buscar extensões, porque aqui eu estou só nas extensões já instaladas. Extensões, estou indo no navegador aqui, ó, extensões Chrome. Ele me joga para uma Web Store do Google Chrome. Aqui eu busco as extensões. Tá? Neste endereço web, é chrome.google.com/webstore. E aqui tem as extensões separadas por categorias, por software, por utilidade, por finalidade, por tudo mais. No caso, poderia buscar extensão para o Meet. E aqui vem as extensões do Meet, ó, as que estão disponíveis. Tá? Se não for, se não aparecer a que tu está procurando e tu souber o nome da extensão, tu pode buscar direto pelo nome. E olha só, ele separou por categoria, né, por extensões para o Meet, que eu procurei. Depois tem outra categoria, temas, e por aí vai. Mas se for extensões e não aparecer aqui nas primeiras, porque ele separa pelas mais relevantes, eu posso abrir todas as extensões baseado no meu critério de busca. E aí ele vai me dar a lista toda aqui do que supostamente ele achou que era o que tu estava procurando. E aí tu vai achar a tua extensão. Achou a extensão, é só tu clicar em cima do usar no Chrome. Tá? Por exemplo, esse Google Meet Enhanced Suite. Usar no Chrome, ele vai instalar. Ó, quer adicionar a extensão? Quero. Está instalando. Acabou de instalar. E aqui, algumas extensões são completamente gratuitas, outras têm alguns recursos que são para contas Pro, que são contas pagas, aí tu tens que investigar para ver o que ele te dá de recurso e se é completamente gratuito ou se tem algum recurso que é pago. Mas funciona basicamente dessa forma, tá? Extensões, as extensões elas são extensões do navegador que potencializam o uso de aplicativos. E tem extensões para todos os aplicativos. Tu queres extensão para o Google Planilha? Tem. Queres extensão para o Google Doc? Tem. Quer extensão para o Meet? Tem. Quer extensão para o próprio Chrome, para qualquer outra coisa do Chrome? Tem. Aí é só procurar, encontrar e instalar. Vamos lá. Gravando e fazendo, não. Opa. Mais abaixo. Quando vou usar o Google Meet para aula, costumo agendar a turma no Google Agenda. Tentei anexar o material que vou usar em mais opções. Anexei o material que vou usar e salvei, mas quando vou entrar na aula, não aparece nenhum anexo. Onde estou errando? Boa pergunta. Não está errando. Isso não é um erro. Tá, então, deixa eu acompanhar o teu raciocínio. Olha só, tá vendo aqui? É isso que acontece, Mara? Me ajuda aí. Tá, eu tô com as minhas
com os meus anexos aqui na agenda. É isso? E aí tu queria que aparecesse... Sim, daí eu saio daí e vou lá na turma onde eu agendei para entrar com eles na aula com o Meet. Só que daí quando eu entro lá, os anexos não estão lá. Tá. Eu agendei essa conversa com vocês. Esses arquivos estão anexados na agenda que está, inclusive, o link da sala onde vocês estão comigo agora. Né? É isso, né? Então, é o mesmo caso teu, é isso? Eu estou com o meu Meet, a minha sala do Meet, com a agenda marcada, com os meus arquivos anexados na minha agenda, e estou com vocês na sala. E tu acha que deveria aparecer os arquivos anexos, e não aparece, é isso? Sim, só que daí eu saio daí, vou lá na turma onde eu vou dar aula, no outro dia, por exemplo, e entro com o link que está lá em cima, em cima do mural ali. E não aparece nada. E daí eu entro e não aparecem os anexos que eu anexei no dia anterior. Tá. Pois é, vou ter que também dar uma investigada nesse teu caso, porque para mim aparece. Os meus que estão aqui estão aparecendo. Acessem, por favor, vou fazer o teste. Vocês têm no canto esquerdo, acessem vocês aí, no canto esquerdo do nosso Meet, tem capacitação ETEC e tem o meu clipezinho indicando que tem arquivos anexos. Veja se aparece para vocês. Se vão ter esses 6 anexos que estão aqui na minha agenda, aparece aí para vocês. Aí, quando tu abre, tem detalhes, aparece uma aba detalhes e aparece uma aba anexos, e ali tem que aparecer os anexos. Aparece 0 anexos. Para vocês aparece 0? Sim. Pô, e para mim aparece os 6 ali. Para mim também aconteceu isso, daí eu fiquei em dúvida se eu estava fazendo errado ou não, então não sei Olha qual só. é o problema. Não, vou abrir na janela aqui, ó. Não sei. Também, boa questão, vou investigar. Eu vou abrir uma segunda janela aqui, deixa eu ir no Meet aqui, eu vou entrar com o segundo usuário, só para poder mostrar para vocês. Estou entrando com o mesmo usuário uma segunda vez. Estão enxergando eu entrando? Sim? Está aparecendo para vocês? Sim? O seu tá. Sim. Tá. Olha aqui, ó. Vamos ver se vai aparecer. É o mesmo usuário. 6 anexos lá. Olha aqui. Por que não aparece para vocês? Não sei. Vou ter que investigar. Te mandei no WhatsApp um print da tela para te ver, que é 0 para mim também, não é só com a Mari. Tá? Interessante. Para ti também, Juline? Porque assim, ó, o que poderia acontecer? Estou tentando seguir uma lógica aqui. Ó. Por exemplo, eu compartilhei com a Juline essa agenda e com a Kátia. Era quem tinha um e-mail aqui. Só porque assim, ó, tem uma coisa interessante. Quando tu crias uma agenda, uma informação que eu talvez não tenha dito. Quando tu cria uma agenda sem ter convidado ninguém, ele não cria a sala automaticamente. Aí tu tens que clicar no botãozinho para ele criar a sala, tá? Mas se tu adiciona um convidado, quando tu salva o teu compromisso, ele cria a sala automaticamente. Isso também não está escrito em lugar nenhum, descobri fazendo. Tá? Então, de novo, se tu cria um compromisso na agenda, mas não inclui nenhum convidado na agenda, isso aqui, ó. Deixa eu abrir para editar. Aqui nesse campo aqui, ó,
eu adiciono convidados. Vamos ver alguém que eu tenha o e-mail aqui. Deixa eu ver o Seron. Esse Seron aqui, ó. Adicionei o Afonso aqui, tá? Então, eu vou adicionando convidados aqui. Mas, se eu não incluir ninguém no momento em que eu estiver marcando a agenda, se eu não tiver, assim, se estiver vazio, eu posso salvar, e aí ele cria o meu compromisso na minha agenda, mas ele não gera minha sala automaticamente. Se eu coloco um convidado, automaticamente ele gera a sala. Eu suponho que as pessoas que aceitarem o convite da reunião tenham acesso aos arquivos compartilhados aqui, porque esses arquivos eu compartilho e adiciono eles no momento em que eu estou marcando a agenda. Pode ser, não tenho certeza, Mara, eu estou tentando seguir um raciocínio lógico, tá? Como eu não mandei o convite para nenhum de vocês, e tampouco a Juline e a Kátia aceitaram o convite, porque, enfim, não precisava, porque eu mandei pelo WhatsApp o link, logo, os anexos não foram compartilhados, porque vocês não estavam marcados na agenda, e quem estava marcado na agenda não confirmou a participação na reunião. Pode ser que seja isso, não tenho certeza, entendeu, Mara? Sim, entendi. Pode ser, mas aí eu tenho que fazer o teste para confirmar, tá? Mas o que tu fez tá certo. Tu configura a agenda, adiciona o Meet, né? Adiciona a sala aqui. Se tu tiveres convidados, automaticamente a sala vai ser criada no momento em que tu salva. Mas eu acho que o acesso às informações da reunião que tu configuraste na agenda estão condicionadas aos teus convidados terem aceitado o convite. Logo, se tu fizeres isso, os teus alunos têm que... Porque aqui, ó, tá vendo aqui que eu marquei aqui, ó, RSVP, resposta obrigatória para participação na agenda, né? Eu marquei como sim. Então, a pessoa tem que confirmar a participação na agenda. E eu suponho, não tenho certeza absoluta, que se a pessoa não disser que vai participar da agenda, ela não tem acesso às informações que eu anexei, aos conteúdos que eu coloquei disponibilizados ali. Pode ser que seja isso, eu vou fazer um teste e te confirmo depois. Pessoal, 8h10, cobrimos a nossa grade, inclusive com as dúvidas da Mara, mais as informações que a Juline tinha colocado aqui. Concluído o nosso encontro de hoje com os tópicos que estavam estabelecidos aqui a partir do que eu tinha colocado como programação, mais as dúvidas que foram apresentadas, eu estou considerando finalizado a nossa sequência de encontros. Tínhamos e temos a possibilidade de alguma coisa mais pontual para dúvidas. Continuar com mais um encontro essa semana, ou talvez até possamos jogar um encontro para uma semana, 10 dias adiante, para dar tempo de vocês agora explorarem com mais profundidade os recursos que a gente viu e outros que agora, como vocês já estão mais alguns passos adiante no aprofundamento do software, talvez vocês consigam ainda descobrir mais coisas ou chegar em alguma outra barreira mais complexa. E aí isso pode trazer um outro encontro mais específico só para fazer o que a gente estava fazendo aqui no final agora. E aí até eu aprender junto com vocês alguma coisa. A gente fazer um encontro tipo workshop, ou um encontro de trabalho, onde eu me coloco lado a lado com vocês, tá? Eu acho que ia ser muito legal se a gente pudesse fazer isso, e eu me coloco à disposição, tá? E aí, assim, eu deixo de ser o cara, aquele que está mostrando o software para vocês, na medida em que tiver alguma dúvida que eu consiga responder, ótimo, e se tiver alguma coisa que é novidade para mim, a gente explora junto. Se eu tiver condições de me preparar antes e trazer a solução para vocês, beleza, mas não está sendo fácil eu conseguir achar tempo para investigar e trazer a solução das demandas de vocês,
mas é legal as dúvidas virem para eu me dar conta eu gosto de usar algumas expressões, por exemplo, assim, às vezes a gente subverte o uso do software, o software é feito para funcionar desse jeito, e a gente acaba tendo um outro contexto que subverte o uso do software, isso é legal. E aí nos dá nos dá condições assim de explorar mais a fundo assim, os problemas e as possibilidades que o software tem de resolver o problema ou não. Se o software não resolve o problema, ou a gente não tem competência técnica para achar o jeito certo do software nos atender, a gente subverte, a gente cria uma estratégia por fora do sistema e resolve o problema. Tá? Então, nisso eu sou parceiro. Me coloco à disposição e ao lado de vocês para um último encontro aí projetado para alguns dias mais adiante, se vocês quiserem. Talvez amanhã não seja o dia mais adequado, apesar de a gente ter levantado essa possibilidade, tá? Então... Tem uma questão. Mano. Professor, agora assim, ó, eu tô no outro login, não tô no mesmo da agenda. Tá. Quando eu peço para entrar com o meu login, no caso que tu cadastrou ali, não entra direto. Eu tô tentando entrar com aquele login e não tô conseguindo. Eu estava tentando entrar com aquele login para ver se eu conseguia acessar os anexos direto. Tá. Para ver se não era isso, né? Que o login tá errado. Tá, não, tu estás acessando... não, deveria aparecer uma chamada para mim aqui, para eu te aceitar. Vou fazer de novo, então. Mas não está aparecendo. Qualquer um pode entrar desde que eu aceite, né? Aquilo que a gente tinha conversado com o Afonso há 2 encontros. Apareceu, pronto. Não tinha aparecido, eu não tinha visto aparecer. Deixa eu ver agora. Né? Como vocês estão fora do meu domínio, eu tenho que aceitar a entrada de cada um de vocês, sempre. Que é diferente de ter a sala da turma, né? Mas muito provavelmente tu não vai ver nada também, Juline, em função de a agenda... tu não teres aceitado o convite da agenda e as informações devem estar fechadas, só para quem confirmou. No caso, já passou, daí eu acho que não tem como acessar aquelas informações. E eu acho que é aquilo ali, Mara, me parece, assim, usando uma lógica de primeira ordem, me parece que pode ser isso. Depois eu faço um testezinho, né? Conseguiu não, né? Agora aparece o 6 para mim. Ah, é? Tá, mas tu aceitou o convite? Inclusive o nome da... Tu aceitou o convite da agenda? Agora que eu entrei com o login da agenda... Então, olha aí, eu acho que a gente resolveu o problema, tá? Então é isso, Lara. Né? Aí tu tens que estar com todos os alunos dentro do convite da agenda ou com a agenda marcada através da agenda da turma, porque aí já incorpora os alunos automaticamente, acho eu, tá? Então, uma coisa agora a gente já tem certeza, se tu abrires uma agenda, chama todas as pessoas que tu vais ter contigo na sala, incorporando elas na agenda através da inclusão de convidados. Que é aqui, ó, tá? Se tu adicionares aqui os convidados, vamos ver a Juline. No momento em que a Juline está na minha lista de convidados, ela vai ter acesso às informações que eu compartilhar por dentro da agenda, tá? Se não tiver com o nome dela aqui, eu não sei, eu só não tenho certeza se tu tinhas aceitado o convite ou não, Juline, se não é necessário aceitar o convite. Pois é, eu tinha aceitado da reunião passada, agora dessa outra eu achei informação. Que não precisava. Mas realmente, ó, eu não aceitei o convite. Mas outra informação que pode ter um efeito, por exemplo, eu não crio uma reunião nova das nossas capacitações. Eu duplico uma reunião já existente. E isso pode trazer o convite aceito de uma reunião anterior, porque ele mantém os mesmos códigos da reunião e replica tudo que foi configurado numa anterior, replica para a nova. Então, se tu não aceitou essa, mas tiver aceitado uma anterior,
tu já vem com a permissão de acessar os conteúdos daquela reunião duplicada. Isso já estava acontecendo. Entenderam? Tá? Então, assim, mas o que fica de dica, e aí eu mostro para vocês aqui, ó. Estão vendo aqui a capacitação ETEC é a de hoje. Se eu quiser marcar uma reunião para amanhã, uma dica, se eu quiser marcar uma para amanhã, eu não vou vir aqui do zero e criar uma reunião nova. E aí eu vou preencher todos os dados aqui do zero. O que eu faço? Se é uma reunião com o mesmo grupo, com o mesmo assunto que eu vou replicar para ter continuidade, eu venho na reunião que eu quero copiar, venho aqui nos 3 botõezinhos aqui em cima e vou em duplicar. E aí ele já me traz absolutamente tudo, os convidados, as permissões, os arquivos que já estavam lá, a sala que já foi criada continua a mesma, eu só troco a data. A data que era o dia 20 passa a ser dia 21. E salvo. Vocês, a Juline vai receber o convite de novo, a Juline e a Kátia. Ó, tá? Não aceita, que eu já vou deletar. E aqui já está criada a reunião nova para amanhã, ó, com todos os arquivos anexos e os convidados e a sala, tudo igualzinho. Isso nos poupa tempo. Certo? Dito isto, mais alguma dúvida? De minha parte, acho que era isso. Sei que vocês têm mais alguma demanda. Não? E aí, colegas? Tá, a minha proposta... Com vergonha, com soninho? Estão cansados. A minha proposta é que a gente dê uma decantada e na medida em que surgirem dúvidas aí nas conversas de WhatsApp de vocês vão juntando as dúvidas. Muito provavelmente, vocês consigam resolver algumas das demandas entre vocês mesmos explorando o software, né? E vocês têm toda a competência e capacidade de fazer isso, né? Conversando no grupo. Alguém vai descobrir e vai passar informação para o outro, e vocês vão resolvendo as coisas de forma orgânica. Se acumular coisas que vocês não consigam resolver, aí eu acho que justifica a gente se encontrar de novo, né? Caso contrário, vocês vão dar conta das coisas de vocês, que é o natural, né? Mas assim, ó, independente de qualquer coisa, se vocês precisam de resolver alguma coisa urgente, mesmo que eu não tenha a solução na ponta da língua, eu me junto ao grupo para tentar resolver. E se acumular mais coisas do que um problema pontual, aí eu acho que justifica a gente tentar fazer mais um encontro, tá bem? Então, eu fico à disposição de vocês. Eu acho que o que a gente planejou foi cumprido, né? Fizemos aí um primeiro encontro que era um embrionário, depois mais 3 bem focados, cumprimos com o que estava estabelecido e eu espero que vocês tenham aproveitado. Né? Pelo menos a gente gerou 4 arquivinhos que já estão no meu canal YouTuber lá, né? Para acessar depois. Vai servir para alguém, se não para vocês fazerem a consulta sobre o que a gente discutiu, já tem gente acessando, tá bem legal. Isso é uma coisa bacana também de vocês botarem na rotina de vocês, na medida em que vocês forem fazer algo prático, podem gravar e disponibilizando para acesso sob demanda depois para os alunos, para os colegas, né? Isso é uma rotina legal também de vocês incorporarem nas atividades de vocês. Então, Raimundo, assim, em nome da escola, né, dos colegas e meu nome também, te agradeço muito por ter nos dado esse auxílio. A gente perde um pouco o medo, né, o receio de mexer nesse sistema. A gente fica com medo de errar e apagar tudo, né? Então, sem palavras, assim, para te agradecer. E assim que der, eu voltarei a Pelotas e vou te levar um melzinho lá da área de produção da escola. Espero que tu goste bastante do regalo, né, em nome de todos nós, assim, tenho certeza que tu contribuiu muito, porque os feedbacks dos colegas foram muito positivos, assim. Ah, que legal, então, que bom. Afonso também, né, por ter intermediado esse momento, e por ter trazido, assim, tu para junto da gente. Com certeza teremos um próximo encontro em breve, porque as demandas são bem significativas, né? Que a gente não conseguir, a gente vai estar.
Tá, eu assim, ó, tem uma pendência que eu fico devendo, mas eu acho que até cabe uma conversa nova sobre que a produção de conteúdo, recursos educacionais digitais com acessibilidade. Eu falei só sobre a transcrição de voz para texto, que era o web caption, era a legendagem do vídeo, mas tem um esforço grande de projetos que a gente está executando aqui que trata especificamente disso. A gente tem uma experiência acumulada em nível nacional bem legal aqui, com o projeto ProEdu, que é o repositório de recursos educacionais da CETEC, lá do MEC, que está sendo executado aqui por nós. A Fabiane, que está fazendo doutorado, a minha mulher, ela está trabalhando muito forte na parte de acessibilidade em recursos educacionais, no projeto, no ProEdu e no doutorado dela, e a gente está com uma massa crítica formada aqui em Pelotas que está nos dando competência em nível nacional para tratar desse assunto, e que é uma demanda muito forte pela própria condição que a gente hoje está vivendo, porque se a gente tem um aluno com deficiência no presencial, a gente resolve no presencial. Se não é no presencial e nessa condição nova, o conteúdo passa a ser um problema preponderante. Se tu não quebra a barreira tecnológica para o aluno com deficiência acessar o sistema e o conteúdo da disciplina, a gente vai fazer esse aluno ficar de fora do processo, né? Então, dá para tentar resolver emergencialmente, mas na medida em que a gente se capacitar, e é um bom momento para começar a pensar nisso, né, a gente vai, todos nós, né, nos qualificar como professores, como profissionais, e a gente vai ter mais propriedade para poder discutir isso, né? A partir da parte técnica mesmo, como é que eu faço um texto que permita um baixa visão ler o texto num ledor de tela direitinho? Parece que é uma coisa simples e não é complicado, mas são detalhezinhos que passam desapercebido e que, se ninguém conversar sobre isso, vão continuar passando desapercebido. Então, no momento em que vocês passarem por essa demanda de se apropriar do Classroom, eu teria o maior prazer em incomodar, assim, botar um dedo na moleira, assim, para a gente poder discutir sobre acessibilidade, tá? Que eu acho que aí é um assunto à parte, mas eu fico completamente à disposição e acho que é necessário a gente fazer essa conversa. Fazendo esse gancho, né? Precisamos mesmo, temos equipamentos na escola que a gente nem sabe para que serve, como que usa. Né? A gente sabe que é para cegos, mas não temos essa demanda, então a gente sempre prioriza outras coisas, né? Posso te dar uma interessante. Desculpa, Pode? Só para teres ideia, assim, eu achava que a gente não tinha demanda no campus, e a gente fez um questionário para saber as condições da comunidade de alunos. E a gente tinha 5 alunos declarados com deficiência, 5 alunos conhecidos com deficiência, que era 2 surdos e um com uma síndrome lá que é um nome complexo, ele tem mobilidade reduzida, problema de fala, e um aluno com autismo, com espectro do autismo. Na verdade, eram 4, os conhecidos. E aí nós fizemos um questionário para ver as condições de acesso, conectividade, alguma outra informação, se tinha deficiência ou não, achando que viriam esses 4, né, no questionário, as 4 respostas. Nós tivemos 80 alunos que se autodeclararam com deficiência. Aonde eles estão dentro do campus eu não tenho a mínima ideia. Agora, à distância, eles se autodeclararam com os transtornos mais diversos, né? E a gente não sabia, a gente não tinha essa informação, porque passa algum transtorno neurológico, alguma medicação mais forte que toma, porque o transtorno é controlável por medicação, acaba passando desapercebido, se não é uma deficiência evidente. Se o cara é surdo, se o cara é cego, se ele é cadeirante, e aí essas outras tantas coisas que acabam... As pessoas até têm vergonha, às vezes, de se autodeclarar. Eu tenho epilepsia, as pessoas não dizem. Eu tenho alguma outra... Eu sofro de um transtorno neurológico mais brando, acho que eu não preciso declarar. E aí, no presencial, isso passa batido, né? Se vocês fizerem um questionário, talvez, para a comunidade de alunos de vocês, talvez apareçam alunos que se autodeclarem
com algum transtorno que vocês não tenham conhecimento, né? Pode ser, né? E às vezes a gente acha que o aluno... coisa do tipo Exatamente. assim, acontece. A Betina está colocando que temos casos na escola, né, que não são declarados. E nós temos um aluno que ele não é cego, mas é baixa visão. Ainda acredito que ele não saiba usar o braille, né? Eu acredito que o instrumento que a gente tenha seja impressora em braille, mas eu não te tenho digo certeza. outra, assim, ó, os jovens, talvez a Betina os jovens cegos ou baixa visão, eles não usam mais braille, é obsoleto, tá? Porque a gente acessa tudo por áudio, né? Se nós acessamos por áudio, imagina hoje a facilidade que um cego tem de mandar um áudio no WhatsApp, porque antes não tinha, aí fazia sentido a obrigação de aprender braille, mas hoje não precisa mais, né? Por exemplo, eu orientei um menino que é técnico administrativo ali do KVG, ele é baixa visão severa, e aí os tempos que eu tinha com ele eram muito dilatados, assim, porque ele tinha muita dificuldade, tinha dificuldade porque ele precisava usar lupa eletrônica para ler impresso, ou aumentar a tela do computador com aquela lupa do Windows, mas vocês já tentaram usar aquilo para ler? Ficar as letras pixelizadas, tu lê trechos muito pequenos de texto, então tu leva muito mais tempo para conseguir ler um texto, né? Então, assim, eu precisava que ele lesse referencial teórico para fazer a monografia, enquanto um aluno me dava uma resposta em uma semana, ele me dava em um mês, porque ele demorava muito mais tempo para conseguir ler, né? E isso tem que ser considerado, a dificuldade que o cara tem. Imagina agora no ambiente à distância, que o cara está em casa, que ele vai ter que acessar os conteúdos todos com, sei lá, com condição ou sem. Mas as estratégias pedagógicas têm que levar em consideração essas excepcionalidades, né? Que às vezes não são tão excepcionalidades assim, né? Tão pontuais, às vezes acontece com mais frequência do que o normal. E nesse caso do Braille, os jovens hoje não estão mais se alfabetizando em Braille, não estão mais aprendendo a ler em Braille. Eles estão usando áudio, com recursos de áudio do telefone. Tu queres mandar um conteúdo? Manda em áudio. Tu mandar um livro em Braille para uma criança, para um jovem, ele não sabe ler, né? E não vai aprender. Não vai aprender porque tem outras ferramentas que são muito mais úteis e fáceis de se utilizar, né? Por exemplo, se fosse agora, o cara ia ter que mandar um material impresso para casa de um aluno para ele ler em Braille. Não. Prepara o conteúdo digital em áudio, né, ou com transcrição, se tu vai fazer aqueles textos alternativos para descrever a imagem, e aí tem a audiodescrição, ou a descrição alternativa de imagem, e é sobre isso que a gente tem que falar. Como é que tu faz a descrição alternativa de imagens em um texto? Como é que tu faz audiodescrição em um vídeo? Porque é isso que está sendo utilizado pela comunidade cega e baixa visão, né? E aí esse equipamento, se é uma impressora em Braille, ela está obsoleta, não se usa. Tu quer ver outra discussão? Mapa tátil. Mapa tátil por lei, é obrigado. Vocês entram nos bancos, não tem um mapa tátil na entrada dos bancos? Né? Tem. Agora me diz como é que o cego chega no banco, se não tem o piso tátil até o banco, né? Então começa assim, é uma cadeia de coisas inconsistentes, assim, que na verdade não promovem a quebra de barreira, mas alguém disse que tinha que ter um mapa tátil na entrada dos museus, na entrada das instituições bancárias, mas ninguém diz que tem que ter piso tátil para o cego poder andar sozinho na cidade, senão ele não chega em lugar nenhum, né? Mas o mapa tátil está lá, né? Então o cara não chega no mapa tátil, começa por aí. E aí por essas coisas assim, historicamente ficaram perdidas, assim, porque faltou fechar o conjunto da obra. E o resultado disso é que com o avanço das tecnologias digitais, as tecnologias analógicas elas estão perdendo espaço. Não que
não se tem utilidade ainda, mas estão ficando obsoletas por causa das facilidades que o digital nos traz. Então, assim, eu não quero dizer, tem uma impressora em braille, não vamos usar mais, vamos botar fora. Não, pode ter alguma utilidade, assim, coisas muito pontuais, por exemplo, para sinalizar número de andar de elevador. Eles são sinalizados com braille nos botõezinhos. Todos os botões de elevador têm braille, não tem? Se vocês prestarem atenção, tem, né? Porque é lei. Algumas medicações têm braille nas caixas de medicação, porque é lei, né? Mas são informações muito curtas, né? Muito pontuais, em situações muito específicas que a lei exige. No cotidiano da comunidade, não se usa, tá? Se usa menos, está perdendo espaço para as digitais que são mais práticas. E para gurizada, assim como um jovem cego, um jovem adolescente que não tem limitação nenhuma, eles usam só esse tipo de coisa, né? Usam WhatsApp, usa TikTok, usa essas ferramentas que é audiovisual, né? Tá bem? Então era isso. Brigadaço, gente. Muito obrigado mesmo pela atenção, pela paciência, pela confiança e, enfim, gostei muito. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês aí, tá? Grande abraço, professor. Valeu. Boa noite para vocês. Tchau. Até, pessoal.